leishmaniose visceral, também conhecida como calazar, é uma doença causada pela infecção de um protozoário do gênero Leishmania e transmitida por meio da picada de insetos denominados flebotominos. Tem ampla distribuição geográfica, ocorrendo na Ásia, na Europa, no Oriente Médio, na África e nas Américas. Estima-se a ocorrência de aproximadamente 300 mil casos novos e 20 mil óbitos anualmente no mundo. Segundo os dados reportados à Organização Mundial de Saúde, os casos estão concentrados em países no Nordeste africano, na Índia e no Brasil. Nos países africanos e asiáticos, a transmissão ocorre principalmente entre os seres humanos, por meio da picada de insetos vetores, sem a existência de um reservatório animal, o que caracteriza um ciclo antroponótico. No Brasil, a doença é transmitida dos animais para o homem por meio da picada de flebotominos infectados pelo protozoário da espécie Leishmania infanto, a mesma espécie que ocorre na Europa. Os insetos se infectam ao se alimentarem do sangue de cães parasitados, principais reservatórios da doença na zona urbana no Brasil. Esses insetos se multiplicam em ambientes ricos em matéria orgânica, folhas, fezes de animais e alimentos, como, por exemplo, os galinheiros e locais com destinação inadequada de lixo doméstico. As principais espécies de insetos vetores relacionadas com a transmissão da doença no Brasil são a Lutzomia longipalpis e a Lutzomia cruzi, também incriminada como vetora em áreas específicas dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Cabe ressaltar que é possível que outras espécies de flebotominos também participem da transmissão da doença, tendo em vista as suas altas densidades em áreas sem a presença do Lutzomia longipalpis ou Lutzomia cruzi, e com registro de casos autóctones da doença, como tem ocorrido em alguns municípios brasileiros. No entanto, mais estudos são necessários para confirmar essa hipótese. No Brasil, a leishmaniose visceral é considerada endêmica e está distribuída nas 5 regiões do país. Até a década de 1970, a leishmaniose visceral era considerada uma doença praticamente restrita a focos rurais da região nordeste do país. A partir da década de 1980, observa-se uma mudança no perfil epidemiológico da enfermidade, com um intenso processo de expansão territorial e urbanização da doença no Brasil, sobretudo nas periferias e nas chamadas zonas de transição das cidades de médio e grande porte, passando a atingir e provocar epidemias em municípios das regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste. Na década de 1990, aproximadamente 90% dos casos notificados da doença ocorreram na região Nordeste. No entanto, esta situação vem se modificando, de forma que, da década de 2010 em diante, cerca de 50% dos casos notificados ocorreram nesta região. A partir do ano de 2004, observa-se uma tendência à estabilização no número de casos da doença, com variação entre 3.000 e 3.500 casos novos. Apesar da estabilização na incidência da doença nos últimos anos, outros 2 indicadores têm preocupado: a taxa de letalidade pela doença e a proporção de casos de leishmaniose visceral infectados pelo HIV. A letalidade da doença aumentou de 5,4 em 2007 para 7,4 em 2016. O que representa um incremento de 37% em 10 anos. A taxa de letalidade é maior nos indivíduos maiores de 50 anos de idade, 17%, seguida pelos menores de 1 ano, 10%. Já a proporção de casos de leishmaniose visceral infectados pelo HIV, que era de 3% em 2007, em 2016 está em torno de 10%. Esse aumento no número de pacientes com leishmaniose visceral infectados pelo HIV é uma das prováveis causas que tem contribuído para o aumento da letalidade no Brasil, tendo em vista que favorece o surgimento de manifestações clínicas não usuais disseminadas para diversos órgãos do paciente. A doença acomete indivíduos de todas as faixas etárias, mas com maior frequência nas crianças menores de 5 anos, aproximadamente 40%. A razão da maior suscetibilidade em crianças é explicada pelo estado de relativa imaturidade imunológica celular, agravada pela desnutrição, tão comum nas áreas endêmicas, além de uma maior exposição ao vetor no peridomicílio. Cabe ressaltar que, apesar da maior ocorrência em crianças, tem-se observado um aumento de casos nos adultos jovens, especialmente entre os homens, frequentemente infectados pelo HIV. Entre as crianças, não há diferença na ocorrência da doença entre os sexos, enquanto nos adultos, os homens são mais acometidos. O ambiente característico e propício à ocorrência da leishmaniose visceral é aquele de baixo nível socioeconômico. Estudos demonstram
que o risco para se infectar para leishmania infanto ou adoecer por essa zoonose no Brasil são maiores em áreas com baixa cobertura de sistema de esgoto e com serviço de coleta de lixo e condições de habitação inadequados. A classificação epidemiológica dos municípios para a leishmaniose visceral tem como objetivo conhecer qualitativamente o risco e a intensidade de transmissão da doença. Do ponto de vista das ações de vigilância e controle da enfermidade, os municípios sem transmissão da doença, denominados silenciosos, devem ser priorizados de acordo com uma avaliação de risco. Essa avaliação deve se basear em indicadores entomológicos, ou seja, relacionados ao inseto transmissor, bem como em fatores relacionados à contiguidade ou fluxo migratório compartilhado com o município que já possui casos autóctones da doença. Já os municípios com transmissão devem ser priorizados com base no número de casos humanos e taxas de incidência registrada nos últimos anos. Municípios endêmicos de médio ou grande porte, ou seja, com população igual ou superior a 50 mil habitantes, podem dividir seus territórios em áreas menores e classificá-las de acordo com um grau de priorização. Para tanto, recomenda-se o uso de indicadores epidemiológicos, entomológicos, demográficos, ambientais e socioeconômicos. Para finalizar, eu gostaria de destacar os principais pontos abordados nessa nossa aula. O primeiro é que no Brasil a leishmaniose visceral é uma zoonose transmitida por um inseto vetor e que tem como sua principal fonte de infecção os cães domésticos. Segundo, que esta doença é endêmica no nosso país e está distribuída em todas as regiões. No entanto, quero destacar que é importante que o profissional conheça a situação epidemiológica atual da doença no município e localidade onde trabalha. O terceiro ponto é o fato que a doença está se expandindo para as áreas onde não ocorria, o que evidencia a importância do profissional estar atento ao que ocorre em seu município e na região. Por fim, nós vimos também que a doença ocorre mais em crianças, que tem acometido também com muita frequência adultos jovens infectados pelo HIV e que está diretamente associada ao baixo nível socioeconômico da população.